A gente está recebendo aqui no estúdio o Andrei Kampf, que é advogado especialista em direito esportivo, e é importante a gente ter, claro, a palavra do Andrei e dos especialistas da justiça, porque é um tema tão complexo e existe tanta discussão, né, Andrei? Então é importante você trazer para a gente o que diz aí a justiça e também, claro, a sua opinião. Seja bem-vindo. Ô, Bruno, que legal estar aqui com vocês, Jailson, Donk, tudo bem? Acho que o Pedro foi bem no curso que ele fez, rápido, né? Extensivo de direito, foi uma aula. É magistrado. Foi uma aula. Mas ele acho que trouxe todos os detalhes, então, da pena e de como o Flamengo viu o caso, né? Sim. A maior dúvida que acho que é a grande discussão é o seguinte, ele pegou 12 jogos, foi muito ou foi pouco? O que é que você imagina? Como é que você viu essa punição? Vale comparar, só desculpa, André, comparado também aos outros jogadores, né? Porque está tendo muito essa discussão de outros torcedores, né? De outros times. Por que a pena do Bruno Henrique foi só essa? Claro, a gente precisa entender o que estava em jogo e quais foram as denúncias. E que cada caso tem especificidade. Por exemplo, nas outras denúncias, havia uma participação efetiva na manipulação dos atletas e um ganho indevido, como traz a legislação, ou seja, eles ganharam dinheiro para manipular o resultado. Isso, obviamente, é um agravante. E eles admitiram isso. Admitiram e ganharam um dinheiro. Então, é o ganho indevido. A gente tem na denúncia da Procuradoria, eram 2 artigos, o 243, que fala em manipulação de resultado, e o 243A, que fala em conduta antidesportiva. O Departamento de Defesa, o Departamento Jurídico, o escritório contratado é muito bom, do ACF com o João Paulo. Eles trabalharam muito bem para descaracterizar o primeiro, que a punição poderia ser de 360 dias até 720, 2 anos, como alguns daqueles da Operação Penalidade Máxima pegaram. O Nino Paraíba pegou. O Nino Paraíba pegou. Mas não conseguiram desqualificar a conduta antidesportiva, que a punição seria de 12 a 24 jogos. Tá? A punição foi mínima. Também é uma vitória para o departamento jurídico e para o escritório contratado, e em especial para o Bruno Henrique. Agora, é um caso específico que tem leituras que podem ser feitas diferentes. No meu ponto de vista, como alguém que tem a integridade como algo inegociável, a pena foi branda. Porque ela poderia, mesmo descaracterizando a manipulação de resultado, que eu considero que poderia ser objeto de análise, por quê? Porque a manipulação de resultado também engloba prejudicar o seu time. No meu ponto de vista, tomar um cartão amarelo, eu prejudico o meu time. Isso foi desqualificado. Isso foi entendido como não. Vamos desqualificar o 243 e colocar e analisar só o 243A, que é conduta antidesportiva. Então, conduta antidesportiva não pode negociar, não pode manipular, não pode forçar cartão amarelo, está classificado. Só que deu 12 jogos. Se a gente quer combater a integridade, a gente quer combater a manipulação de resultados e proteger a integridade do esporte, eu acho que era um caso emblemático para dar punição máxima, mesmo dentro desse artigo. Por quê? Porque a manipulação de resultados, a gente precisa entender, quando veio essa operação penalidade máxima que o Jailson lembrou, algumas pessoas questionaram que a punição seria excessiva. Eu discordo. Por quê? Porque a manipulação de resultado, ela atinge a integridade do esporte, que é a essência do esporte, que é o que garante a incerteza do resultado. A gente conversa, vocês debatem aqui no programa sobre o jogo de hoje à noite, porque vocês acham que o jogo vai ser decidido de noite. Claro. Se ele foi decidido na calada da noite, a gente está atingindo a essência do jogo. Sim, perfeito, né? Exato, né? Então, você entendeu que foi branda. Agora, uma outra discussão, não é, Dom? Desculpa de novo, mas só para pontuar que ele falou, no máximo, no caso, 24 jogos, não 12. Não os 2 anos. Não, 24 jogos. Sim, 24 dentro da conduta antidesportiva. Isso. 243A. Mas você acha que ele deveria, então, pegar esses 360 ou 720 dias? Aí a gente precisa ter todos os elementos, porque a gente também precisa entender, e o Bruno lembrou muito bem, que os atletas punidos com 1 ou 2 anos, eles confirmaram e confessaram a manipulação de resultado e receberam de maneira indevida. O Bruno não há uma confissão e as provas talvez não sejam, e aí a gente precisa ter acesso à decisão e a todos os autos do processo, as provas talvez não sejam irrefutáveis. Para a gente condenar alguém de uma maneira definitiva, como 1 ano, 2, que pode acabar com uma carreira de um atleta, a gente não pode ter dúvida. A prova tem que ser cabal. Como talvez tenha sido o caso do Paquetá, onde ele foi absolvido por falta de provas. Exatamente.
tem que ter esse cuidado. Ele foi absolvido. Tem que ter muito esse cuidado, né? Porque é algo muito sério. A gente vai prejudicar o trabalho da pessoa. É o trabalho dele, é a vida dele. E, Andrei, uma dúvida assim que eu tenho, que acho que pode ser de muita gente também, a questão do... que a gente está falando da justiça desportiva. O quanto que é um tópico também justiça comum, esse caso, além da questão esportiva? Isso é muito importante. O que a gente precisa entender é que em casos do esporte, muitas vezes correm dois processos paralelos que são independentes. Um que é do Estado, do movimento estatal, porque há um crime tipificado, inclusive, na Lei Geral do Esporte. Então, o Estado tem o dever de agir. Manipulação de resultados passou a ser crime no Brasil, dentro do esporte, por causa do Brasileiro de 2005. Até do Brasileiro de 2005, no caso Edilson Pereira de Carvalho, não era crime no Brasil a manipulação de resultados. Tanto que ninguém foi condenado e ninguém foi punido. Né, fora da justiça desportiva, dentro do movimento estatal. Então, tu tem um movimento que é dentro da justiça estatal, dentro da justiça comum, algo criminal que está sendo analisado e é independente do processo desportivo. Então, essa decisão do processo desportivo não vai pesar em absolutamente nada no processo que corre na justiça criminal. Agora, se a justiça criminal trouxer elementos novos, esse caso pode ser reavaliado depois pela justiça comum com fato novo. Mas não pesa, então, uma decisão onde talvez um artigo importante foi desqualificado. Isso não pode pesar na decisão da Justiça Comum? Eles vão analisar todas as provas que tem, inclusive esses documentos que são públicos. Eles podem solicitar, e há hoje um movimento importante de comunicação entre esse sistema privado do esporte, que é a Justiça Desportiva, com o sistema estatal, que é o Estado. Hoje eles se comunicam mais e isso é muito importante até na troca de documentos. Isso pode ajudar, obviamente, para o auxílio daquele que vai julgar o caso, que vai interpretar o caso. Eu não sei se o Pedro Henrique Torre ainda está com a gente, mas, Pedro, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade. Tá? O Pedro explicou como é que o Flamengo viu o caso e tem essa questão que o Pedro explicou sobre os jogos, né, Pedro, de valer para Libertadores ou não. Eu queria que você esclarecesse isso para a gente, Andrei. Agora vai ter, então, o confronto do Flamengo contra o Independiente, né? Independente, né, Pedro? Estudiantes. Um Estudiantes, desculpa. Independente Estudiantes. Saiu da Sula, né, Pedro? Então, ainda tem essa dúvida, Pedro. Na verdade, foi um confronto de versões ali. Um abraço também ao Andrei aí. Um confronto de versões que houve logo depois do julgamento, porque eu até questionei o Michel Assef Filho, que é advogado do Flamengo, enfim, atua bastante ali, geralmente no Tribunal de Justiça Desportiva, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre essa questão de internacionalizar ou não. No entendimento deles, é que se a punição fosse por exemplo, por dias, aí sim poderia ter uma internacionalização da pena, né? Mas no caso, como houve uma punição por conta de jogos, o entendimento do Flamengo é que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva manda que seja, de fato, na própria competição, né? Que o Bruno Henrique, no caso, teve essa conduta. Então, no Campeonato Brasileiro, como já acabou a edição de 2023, obviamente, segue em curso, então o Flamengo tem esse entendimento. Depois, eu falei com o procurador Caio Ferreira e ele explicava pra gente, a gente tem até sonora dele depois aí, ele falava que o entendimento é que vale para todas as partidas, até com uma jurisprudência dos jogadores, no caso aí, que foram afetados pela questão da penalidade, a operação penalidade máxima, como vocês destacavam. Então esses jogadores aí, eles se transferiram para outros países, né, porque não puderam atuar no Brasil, e aí depois eles tiveram que pedir a internacionalização da pena para que eles cumprissem em outros países. Então ele foi bem claro que pela maneira de tentar dar um exemplo, assim, ser algo didático, deveria valer para todas as competições. Então foi esse o entendimento. Agora, Bruno, só uma perguntinha para o Andrei aí. Esse 243 ontem, o artigo 243, que fala em prejudicar o próprio clube, a questão da manipulação, me parece, pelo que eu entendi e observei ontem no voto dos relatores e até durante todo o voto dos auditores, durante todo o julgamento, o Flamengo leu uma carta institucionalmente por meio do Michel Assef Filho dizendo que não houve prejuízo esportivo para o Flamengo de maneira nenhuma, se colocou em apoio ao Bruno Henrique. E houve uma discussão ali, até falaram bastante, sobre essa questão do clube ter mandado ele receber o terceiro cartão amarelo, forçar o terceiro cartão amarelo, que isso já foi debatido no tribunal outras vezes e que é encarado hoje, há uma
jurisprudência, não sei se é o termo exato, de que, de fato, isso aí não pode ser considerado uma pena, não pode ser penalizado pelo tribunal nesse sentido, porque o Bruno Henrique foi forçado, foi mandado pelo seu empregador a forçar o terceiro cartão amarelo. Isso é uma prática comum no futebol, como eles entenderam lá ontem no tribunal. Andrei. Ótima discussão. Para mim, forçar e pedir para o atleta receber cartão amarelo é conduta antidesportiva e se o Flamengo confirmou isso, ele pode ser objeto de denúncia da Procuradoria. Tá? Se há essa informação de que o Flamengo pediu para ele receber e forçou o cartão amarelo, pode ser objeto de denúncia por conduta antidesportiva. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao Flamengo manifestar uma carta e dizer que não trouxe prejuízo, o Flamengo está defendendo o atleta dele. Né? Isso é uma opinião clara, ele não diria nada diferente disso. No meu ponto de vista, na minha análise, como alguém que tenta interpretar o direito e tenta interpretar o movimento esportivo, obviamente traz um prejuízo, porque o atleta ganha um cartão amarelo, que é uma punição do esporte. Sim. O cartão amarelo e o vermelho traz uma punição não só para o atleta, como para o clube. Claro. Então me traz... No meu ponto de vista, traz, obviamente, o prejuízo. Mas, como eu disse, os advogados do Flamengo, o João Marcelo é fantástico, um cara muito inteligente, tiveram uma defesa fantástica na condução do processo. Então, o Flamengo se manifestar com relação a isso é da defesa e a Procuradoria, obviamente, tem que se preparar agora para o caso, né, da revisão no pleno, justamente com esses argumentos de defesa, que são argumentos bons e argumentos sólidos. Com relação à internacionalização, o Flamengo está certo também, e a própria Procuradoria está certa. Por quê? E eu vou explicar. Mas é bem fácil de entender isso. O Brasil foi precursor num movimento importante para o sistema jurídico global do esporte. Por quê? Porque o que acontecia em casos de manipulação em muitos outros casos? A justiça brasileira só tem competência no Brasil. O STJD é um tribunal brasileiro. Saiu do Brasil, foi para o Paraguai, para o Uruguai, para qualquer país perto, não tem mais competência. Como é que o STJD vai determinar uma punição para o Donk que vale em todo mundo? Ele não tem essa competência. E daí o que estava acontecendo no caso da Operação Penalidade Máxima? Os atletas estavam ganhando 2 jogos e assinando contrato para jogar no Uzbequistão, na Tailândia, na Índia, na Itália e continuando a vida normal. Aí, de maneira inédita, o STJD pediu à CBF que oficiasse a FIFA e dissesse, olha, manipulação de resultado é um problema no esporte não só no Brasil como no mundo. Esses atletas passaram por um devido processo legal dentro do nosso movimento esportivo e a gente quer que vocês autorizem, que vocês oficiem e que vocês reconheçam essa nossa decisão e que ela se torne global. E a FIFA disse, ok, vamos tornar global essa decisão. Isso agora está valendo, inclusive, na Inglaterra, isso está valendo na Espanha. Então, foi algo fantástico da justiça brasileira, o que mostra como funciona esse sistema transnacional do esporte. Tu tem regras que precisam valer globalmente. Claro. E para competições internacionais. Então, nessa Conmebol, agora, na Libertadores, essa decisão do STJD não vale nada. Não vale. Não vale. O que vai acontecer? O STJD precisa pedir à CBF que oficie a FIFA e a FIFA avisa, olha, esse atleta está suspenso por 12 partidas. Tá. E aí a FIFA reconhece, notifica a Conmebol e ele não pode mais jogar. E isso deve acontecer nos próximos dias. Isso deve acontecer, porque foi o caminho. Aí, isonomia que a gente precisa cobrar da justiça desportiva. Eles abriram uma nova régua, essa régua precisa ser respeitada. Mas vale também para isso. Eles pediram a internacionalização na decisão dos atletas da penalidade máxima, precisa se pedir agora no caso do Bruno Henrique.